Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando nossa terceira edição de Super Live. Meu nome é Fernando Salles, eu sou responsável aqui pelo canal Assessoria Live da XP Investimentos. E o objetivo hoje dessa Super Live é a gente explorar o mundo de fundos imobiliários. Então, um mercado que teve um aquecimento muito forte no ano passado, né? Muita gente entrou em fundos imobiliários ano passado e foram retornos muito expressivos. E ficou muita pergunta, né, de 2019 para 2020, o que ia ser do mundo de fundos imobiliários no ano seguinte, e teve toda essa questão agora do coronavírus, né, que impactou diversos mercados. E está participando aqui com a gente nesse primeiro horário o Alexandre Alfer. O Alexandre é expert aqui no assunto da XP Investimentos, e ele vai falar um pouquinho para a gente como que montar uma estrutura de carteira de fundos imobiliários, como é que escolher, momento de saída, e assim. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Fala, Fernando. Bom dia. Primeiro, até parabéns pelo evento. Super legal. Acho que um momento muito bom também para a gente falar, né? Perfeito, perfeito. A gente tem visto as pessoas forçadas a ficar em casa, né? Cada vez mais buscando esses meios digitais. E os nossos fluxos aqui de canais online, eles têm aumentado bastante. E um dos caminhos que mais aumentaram as perguntas foi na assessoria live, e fundos imobiliários é um assunto muito, muito demandado hoje. Alexandre, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho o que você faz aqui na XP, qual que é o seu trabalho hoje aqui na empresa? Claro, eu estou na XP, devo estar mais ou menos uns 6 meses, e eu estou no time de distribuição de fundo imobiliário. Então, toda oferta pública, seja follow-on ou alguma emissão, passa por nós, a gente faz esse trabalho de distribuição. Beleza, maravilha, legal, Alexandre. Já tem aqui bastante gente dando bom dia aqui pra gente, então o pessoal acordou mais cedo para ver a nossa assessoria live. Então, Roberto, Felipe, Arthur, César, falando mais um dia de expectativas de vitórias. Os últimos 2 dias foram 2 dias bons ali para o mercado de uma forma geral. Adri também mandando bom dia, Milton. Então, todo mundo que está com a gente aqui já, bom dia para todos vocês também. Mas enquanto a gente não tem nenhuma pergunta aqui, Alexandre, vamos conversando aqui um pouquinho sobre essa parte então de fundos imobiliários. Acho que o que seria legal explicar um pouquinho. Hoje, como a gente tem hoje a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, ela teve um retorno muito forte no passado. Você quer comentar um pouquinho quais são as características e os tipos de fundos imobiliários para a gente? Acho que as principais classes a gente pode separar em tijolo e papel. E aí, dentro de tijolo, principalmente, a gente tem fundo de shopping, daí são shopping centers normais, fundo de laje corporativa, fundo de galpão logístico, essas são as principais classes. Tem também alguns fundos novos, então a gente tem alguma coisa de renda urbana, tem faculdade, tem fundo com faculdade, tem fundo com hospital, mas os principais mesmo são laje corporativa, shopping, galpão, do lado de tijolo, e aí do lado de papel a gente tem recebível e FOF, né, que são os fundos de fundos que compram outros fundos. Legal, perfeito. Para quem é mais leigo ainda no assunto, tá? Qual que seria o racional ali de um fundo imobiliário? Muita gente fala assim, pô, fundo imobiliário eu vou virar sócio de um shopping? Como que funciona isso? Eu viro sócio de um galpão logístico? O que é virar sócio de um galpão logístico? Existe fundo imobiliário de hospital? Consegue explicar um pouquinho mais o conceito em si de fundo imobiliário, para quem estiver vendo pela primeira vez o assunto? De maneira bem simples para falar, é exatamente isso, né? Então você compra uma cota de um fundo, o fundo é proprietário de alguma fração ideal do imóvel como um todo, e você acaba tendo uma fração da fração pela sua cota daquele imóvel. Então é isso, você basicamente vira dono de um pedacinho do shopping center, de um pedaço de um galpão, enfim, diversas classes de ativos, o que é muito bom, né? Consegue com um investimento pequeno ter acesso, à laje corporativa na Faria Lima, um shopping que você conhece, frequenta, você pode ser até dono de uma parte dele. Então, basicamente, é simples assim. Legal, legal. Realmente é uma estrutura bem interessante aqui de investimento, né? Aqui, vamos lá, tem mais gente aqui dando bom dia. Só para terminar de dar bom dia aqui para a turma, para a gente começar aqui com as perguntas. Tânia está dando bom dia para a Tânia, para o Carlos, para o Zeca,
Ângelo, Juliana, Luana, bom dia, direto de Porto Alegre, bom dia aí, pessoal da região sul aí do Brasil. Quem mais aqui? Ricardo também, bom dia. Ricardo, ele até está mandando aqui uma pergunta que a gente vai abordar, a gente vai ter até um painel hoje à tarde especificamente sobre esse assunto, tá, Ricardo? Bom dia, acham que os fundos de shoppings vão demorar a se recuperar? É uma pergunta que a gente ouve bastante, né, Alexandre? Acho que você também já deve ter ouvido bastante essa pergunta. Nesse momento a gente tem escutado bastante, é difícil de saber, né, hoje o quanto tempo vai demorar, mas realmente, se a gente fosse pegar duas classes que sofreram mais dentro dos fundos imobiliários, hotel é meio lógico, né, então, com restrição de viagem, o segmento hoteleiro tem sofrido também, e shopping center até por causa do varejo fechado, consequentemente, você não vai ter a receita nesse período, pode sofrer um pouquinho depois, mas o que eu falo é basicamente um shopping bom vai continuar sendo um shopping bom. Então sofre agora, mas em algum momento isso deve voltar, né? Perfeito. E é muito aquilo que a gente ouve às vezes, né? Vamos supor que você tem uma casa sua e te oferecem R$ 1 milhão e você não quer Exato. vender. É aquela história, né? Você não quer vender hoje, daí amanhã te Esse oferecem exemplo, R$ 600 mil. esse é o exemplo que todo mundo tem falado agora, né? Então, pô, você tinha a sua cota ali a 100, virou 40. E aí você vende, pô, se fosse seu imóvel a 1 milhão e te oferecem 400, você vai falar, não quero, obrigado. E se fossem te vender o mesmo por 400, você compra. Então, não entendo as devidas proporções, o raciocínio poderia ser mais ou menos esse mesmo. Exato, exato. O shopping continua ali, né? Pode passar por Continua uma ali, turbulênciazinha no começo. pode apanhar um pouquinho no começo, curto, médio prazo, depende do impacto, né, do tamanho desse impacto, mas de maneira geral o shopping center está lá, o hábito das pessoas de frequentar o shopping deve continuar, não tem nada que deveria ser diferente, então eu acredito bastante na classe ainda e gosto. Perfeito, legal. Terminando aqui só os bom dias, então. O Gomes está mandando aqui bom dia. O Diego, um bom dia do Rio de Janeiro. Então, para os cariocas aí, eu sei que está sem praia, né? Aqui para os paulistas é muito mais estar sem shopping. Então, tá todo mundo abrindo mão ali um pouquinho do que gosta de fazer, do normal, para a gente se prevenir aí contra o coronavírus. Acho que é legal a gente começar então, para fazer uma primeira pergunta aqui para quem acordou cedo e já está acompanhando a gente, para a gente não ficar só dando bom dia também. Tem uma questão que a gente ouve bastante, Alexandre, que é de transparência em fundos imobiliários. Né? Como é que o cotista ele entende a transparência de um fundo imobiliário? Como é que ele sabe o que tem lá dentro? Gestão, enfim. Você consegue adentrar um pouquinho nessa dúvida, que é uma dúvida bem frequente que a gente ouve por aqui? Claro, até acho que não só transparência, mas aonde buscar informação, né? Onde você conhece, consegue conhecer melhor os fundos e o setor. Então, eu acho até, putz, olhando para trás, quando eu comecei a olhar fundo imobiliário em 2015, mais ou menos, era muito difícil ter informação, era bem mais complicado do que era hoje. Você não tinha os relatórios gerenciais dos fundos, era muito informe mensal só, algumas informações. E aí, o que a gente viu ao longo desse período? As gestoras, cada vez mais divulgando mais informação, então você tem um relatório super completo, com informação sobre ativo, cada um dos inquilinos, o contrato, as datas de vencimento, tem planilha de fundamento aberta em Excel, então muito parecido até com empresa listada. Você tem alguns sites especializados hoje em dia que juntam todas essas informações. Acho que um site que é legal, uma fonte de informação muito boa, não para você saber só daquele ativo, mas também do setor imobiliário, são os próprios sites das consultorias imobiliárias. Então, ali você consegue entender um pouco melhor, até para aprender do ciclo, né? Em que momento que a gente está, o que é isso para aquela região. Quando você olha um relatório de um fundo, você vai ver o que é aquele, mas você não sabe o todo. Então, eu acho que vale a pena também dar uma olhada nos sites de consultorias, eles dão bastante informação. E aí, é óbvio, no site da XP também a gente tem colocado cada vez mais informação, o time de análise, tem bastante coisa legal também que dá para aprender bem. Perfeito, legal, legal. Então tem bastante informação hoje, né? Um mercado bem maduro. Tem melhorado bem. Se você olhar lá para trás, para hoje em dia, putz, avançamos muito, acho que tem muito espaço ainda, mas você já tem fundo que faz teleconferência de resultado, tem melhorado muito. Então, uma evolução muito grande, o que é muito importante até, né? Quando você está com cotista, pessoa física, o investidor, ele quer saber o que está acontecendo. É difícil até, era mais difícil, hoje tem ficado um pouco mais tranquilo. Ligar para o gestor e querer entender melhor o fundo. Então, esse tipo de relatório, esse contato próximo com o cotista, eu acho muito
importante. Especialmente em momentos como este agora, né? Exatamente. Um momento bem, bem delicado no curto prazo para muita gente, né? Com certeza. Então, acho que é importante essa proximidade até para o pessoal entender como está o investimento, qual é o impacto. Então, o pessoal tem feito um bom trabalho melhorando bem nisso. Legal. A gente tem aqui, tô vendo aqui o pessoal que tá entrando aqui ainda. Poxa, o Christian aqui, bom dia, Zona Leste de São Paulo na escuta. Então, todo mundo que estiver aí em São Paulo, na Zona Leste, um abraço para vocês. Juliano, direto de Porto, em Portugal. Poxa, Portugal é um país que a gente não vê muita notícia de coronavírus, né? Acho que é muito mais ali Espanha, Itália, que a gente tem visto mais de notícia, mas de qualquer jeito, Juliano, fica em casa, aí em Porto tem bons vinhos, né? Aproveita. Elbert, Distrito Federal. A Ivânia perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Sim, ficará gravada. Tá? Essa é a nossa terceira edição de Super Live, então para quem está acompanhando a gente pela primeira vez aqui, o canal Assessoria Live é um canal aqui da XP Investimentos. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, onde a nossa equipe de assessores de investimento fica online aqui, via vídeo, tirando as dúvidas de todo mundo que nos segue, tanto no canal do YouTube, como os clientes da XP que têm acesso a essa plataforma dentro do aplicativo, tá? Então é uma forma extremamente ágil e dinâmica para todo mundo que quer acompanhar aqui a Assessoria Live e tirar as dúvidas de um jeito extremamente fácil, tá? Mas vamos ver aqui o que a gente tem para seguir aqui então, Alexandre. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que a gente tem de pergunta. Bom, tem uma pergunta legal aqui. O que devo levar em consideração na hora de sair de um fundo imobiliário? E até na hora de entrar? Consegue passar um pouquinho esse racional? Você montando uma carteira hoje, dia 26 de março, o que você leva em consideração para entrar, para escolher um fundo imobiliário e também para sair? Enquanto você fala, eu vou tentar mostrar aqui a nossa carteira de fundos imobiliários. Vou ver se eu consigo refletir aqui na nossa tela. Tá bom. Acho até que mais importante de saber o momento de sair, para mim, o importante é saber o momento de entrar, tá? Então, o que eu acho que é importante? Acho que antes até de entrar quais são os principais pontos para você escolher um fundo, eu acho legal deixar claro que fundo imobiliário é renda variável, a gente tem percebido isso nesse momento cada vez mais, e é longo prazo, tá? Então, ativo imobiliário, você tem ali o lastro imobiliário, mas é longo prazo e é renda variável. Dito isso, só um minuto, só arrumando aqui. Então, eu acho que você está escolhendo um fundo. A liquidez é importante, né? Então, você tem fundos que têm uma liquidez maior, uma liquidez um pouco menor. Isso depende muito do tamanho de investimento, pode ser algum problema ou não, tanto na hora de montar a posição, quanto de desmontar a posição. Uma coisa que é muito importante também, cada vez a gente tem visto novos gestores. Então, entende um pouco melhor aquela casa, conhece o gestor, vê qual que é o track record dele, o que ele já fez, quem que é a equipe que está por trás, a experiência daquela equipe, até na parte de transparência que a gente comentou, aquela gestora se relaciona com seus cotistas, tem um relatório mensal, o RI funciona bem, então acho que isso é muito importante também, porque no momento de dúvida você quer ter tudo claro para o seu fundo. Outra coisa, óbvio, muito importante, é o portfólio também. Então, é muito importante você conhecer o que você está comprando. Então, tem que ser um portfólio diversificado, então pode ser tanto em número de ativos ou inquilinos. Se for um prédio, por exemplo, comercial, você tem diversos inquilinos, não necessariamente um inquilino só. Então, é importante entender quem são esses inquilinos, a qualidade deles, a qualidade do prédio, a localização. Então, a qualidade técnica dos imóveis também é muito importante. Então, é um galpão bom, é bem localizado, é um prédio AAA, que o pessoal fala, né, que são lajes maiores. A região é Faria Lima, é uma região menos óbvia. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque vai refletir na qualidade do investimento. Outra coisa que... Oi, desculpa. A minha tela está refletida, Alexandre? Eu tô olhando aqui para a minha tela, não estou vendo mais o vídeo. Deixa eu ver. Está carregando aqui, agora está refletindo. Legal. Vamos lá. Só para quem é novo também e não conhece aqui o portal de conteúdos, tá? Aqui conteúdos.xpi.com.br,
tá? Acredito que esteja refletida a tela, se não também é só entrar aí no site conteúdos.xpi.com.br, e daí a gente tem aqui uma área vamos lá, análises, fundos imobiliários, tá? E agora, aqui na área de fundos imobiliários, a gente tem aqui a nossa carteira recomendada. Enquanto você vai falando, Alexandre, então, só mostrando para o pessoal, poxa, e como é que eu posso saber qual que é a carteira recomendada de fundos imobiliários da XP, qual que é a diversificação, como funciona? Então, no nosso portal de conteúdos, você tem acesso a todas as recomendações de investimentos aqui da XP, tá? Seja de fundos imobiliários, seja de ações, de fundos de previdência, de fundos convencionais, diversificação de carteira, a gente está com um especial coronavírus aqui, então a gente tem aqui todas as nossas recomendações, tá? E falando da diversificação em si, atual da nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, que daí ia pedir para o Alexandre entrar um pouquinho mais no detalhe, a gente tem 40% dela em fundos de recebíveis, 37,5% em ativos logísticos, 10% em fundos de shopping centers, 7,5% em lajes corporativas e 5% nos FOFs, né, nos Fund of Funds. Você consegue explicar um pouquinho o que seria cada estrutura, como que funciona? Claro, acho que até é importante falar, eu sou do time da distribuição e tem um time especialista que faz só essa carteira recomendada. Então, tem um pessoal que olha o tempo inteiro todos os fundos, escolhe, que daí é o Renan Manda que toca junto com o Lucas. Então, é legal que tem uma equipe muito preparada e especializada fazendo só isso, tá? Mas, óbvio, vamos comentar assim. Qual que é a pergunta? Desculpa, Fernando. Eu tô aberto aqui com a carteira. Como é que você acha que é feita a diversificação de carteira? O que é levado em consideração, por exemplo, na hora de falar assim, vamos colocar 40% de recebíveis e 10% de shopping centers? É analisado o cenário, perspectivas e assim por diante, né? Os filtros que eles usam são muito parecidos com o que eu estava explicando, tá? Óbvio que eles mexeram agora, então estava com uma exposição maior a shopping center, a carteira ficou mais defensiva agora, então você reduziu um pouco o percentual de shopping, óbvio, pelo momento, mas acho que de maneira geral, o que é importante? A liquidez, que é o que eu já comentei, a qualidade do gestor, a qualidade do portfólio, métrica atual, então, quando você está escolhendo algum ativo, qual que é o nível de vacância dele, que é a área vaga, né, ou ocupada, qual que é o aluguel, qual que é o aluguel possível para aquela região, se tem algum upside ou não tem, o que é a perspectiva, né, para o imóvel, para a região e para o segmento também. Então, o ciclo imobiliário é longo, você pode ter alguma diferença durante o ciclo, então o shopping pode estar em um estágio um pouco diferente do ciclo, tá, corporativo um pouco diferente, até entre cidade, então São Paulo a gente estava num ciclo já passando ponto de inflexão, um crescimento muito bom. Rio de Janeiro estava um pouquinho para trás ainda. Então, acho que isso é importante de entender também. E o preço do ativo, né? Então, isso é muito importante. Acho que, mais até, voltando à sua pergunta, mais importante do que saber a hora de sair, eu acho a hora de entrar. A gente nunca vai acertar o melhor momento de entrar nem sair, mas eu acho muito importante olhar para os fundamentos e entender se aquele preço realmente faz sentido ou não, até para um cenário de estresse que a gente está agora, você consegue atravessar melhor o momento, vendo que você fez uma compra no valor correto, né? Uhum. Legal, beleza. Excelente a explicação. Olha, tem gente aqui acompanhante de Singapura. Então, gente de Portugal, de Singapura, Zona Leste de São Paulo, Distrito Federal, Zona Norte de São Paulo, Campinas, o Daniel. Aqui o Cláudio já faz uma primeira apimentada aqui. Fix está abraçado com o Ibov. Olha, o Saulo está na Índia acompanhando a gente. Poxa, legal. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Tem duas pessoas da Índia, de Natal, e gente comentando aqui sobre galpões logísticos, shoppings. A gente já vai entrar um pouco mais no detalhe, senão nesse painel ao longo do dia, tá, pessoal? E daí, Alexandre, acho que uma dúvida que, poxa, muita gente deve ter tido agora, principalmente nos últimos 15, 20 dias, né? A gente falou um pouquinho da diversificação, como é que é levado ali o racional, quais são as nossas recomendações, a gente até mostrou no portal de conteúdos como é que está a nossa carteira hoje, recomendada, mas e na hora de saída, né? O mercado ele mudou muito
de 2018 para 2019 e agora para 2020. Né, a gente teve ali recorde de novos cotistas no ano passado, o mercado ele foi super bem ano passado, ganhou mais liquidez, e eu sei que esse é um ponto muito levado em consideração hoje em dia, que está muito melhor do que estava antes, né? Mas na hora de saída, o que o cliente que ele está lá com o fundo de shopping center dele, que despencou nas últimas semanas por conta ali de efeitos colaterais do coronavírus, o que ele deve levar em consideração? Não só de shopping centers, né, de uma forma geral. Eu acho que no momento que a gente está, sendo muito sincero, eu sendo seu cotista, é difícil você querer vender agora. Você está no momento que é muito de baixa. É aquele exemplo que você falou do apartamento no começo, né? Então, você pagou 1 milhão no seu apartamento, alguém te oferece 400, você fala, pô, não vou vender. Mas se alguém quiser me vender por 400, compro. Eu acho que é mais ou menos isso. Óbvio, tem gente que precisa do dinheiro, tem que ter essa liquidez, não tem muito o que fazer. Aí tem que vender, mas você está realizando por um preço muito abaixo. A gente viu, fundo de shopping ou de laje até batendo 30%, 40% abaixo do patrimonial, que é o valor de avaliação. Teve fundo que ficou abaixo do valor de reposição, o custo de obra mais o terreno. Então, estava até mais barato você comprar o fundo do que você tivesse que fazer um imóvel novo. Então, o momento é um pouco mais difícil. Eu sei, é mais difícil ainda você olhar na tela e ver as coisas caindo, mas a gente sabe que isso vai acabar em algum momento. O cenário antes estava muito positivo, deve sofrer, óbvio, mas em algum momento isso deve voltar a um patamar perto do que estava, né? Então, eu pessoalmente não acho o momento ideal para vender agora. Acho que até já deu uma recuperada boa, né? A gente viu na semana passada um cenário um pouco pior. Mas o importante, acho que é isso. Acho que é ter visão de longo prazo. Fundo imobiliário, você tem o lado do imóvel, os imóveis não têm dívida, é longo prazo. Então, não olha mais na tela, aguenta a paciência, agora vai. Faça que nem eu estou fazendo e acredito que talvez o Alexandre também. Esquece o home broker, esquece abrir o aplicativo todo dia e acalma um pouquinho. Aproveita para essa questão de ficar na quarentena em casa para brincar com os filhos, ler um livro, né, Alexandre? Ou até ter muita oportunidade, né? Então, quem tem mais, realmente essa visão de longo prazo, acho que dá para fazer ótimos negócios agora também, né? A gente via muita gente, chegou a entrar com valor super alto. Aí falou, se chegasse lá embaixo, eu compro. Chegou lá embaixo, agora, né? Poderia ser oportunidade de compra. Pois é. Aqui acabei de abrir aqui também o chat de quem está acompanhando a gente pelo aplicativo e dentro da XP. Poxa, tem bastante gente aqui dando bom dia. Bom dia, galera, bora. Bom dia, pessoal. Então, a Maria, o Elbert, Paulo de Fortaleza, Michele de Brasília, Carlos também de Fortaleza, o Marco de BH, Fronteira no Pará, Fernando, meu xará do Pará, Wanderson, caçador de Santa Catarina. Aqui, vamos lá, o Alexandre. Abri há pouco minha conta na XP e achei uma ótima opção de informação. Parabenizo a iniciativa. Conta com a gente, Alexandre. Assessoria Live continua de pé. A gente tem o nosso estúdio, né? Para quem nos acompanha há mais tempo, a gente faz as nossas gravações no nosso estúdio, mas dado que a empresa inteira foi colocada em home office para prezar tanto pela saúde dos nossos funcionários. Então, Alexandre, vocês estão ali vendo a casa do Alexandre. E aqui é minha casa, minha sala. A sua casa, Alexandre, não? Veio até para o interior, viu? É? Tá difícil. Até a maior dificuldade aqui era a internet, mas está funcionando bem. Que bom. Aqui tem também o Marcelo de Floripa, Renan do Rio, mas está em Dublin, na Irlanda, mais audiência internacional, Floripa, Novo Hamburgo, Portugal, ABC, tem bastante gente aqui. Goiânia, o Alencar. E tem uma pergunta aqui do Saulo, que já tem 2 pessoas que falaram que é uma boa pergunta. Alexandre, gostaria de saber, entrei em XP em janeiro e desde então investindo em fundos imobiliários. Já perdi por volta de uns R$4.000. Mesmo assim, ainda devo manter os investimentos? O que você falaria para o Saulo, Alexandre? Aí é o que a gente acabou de comentar, eu acho. Se precisa do dinheiro nesse momento, não tem muita escolha, não tem o que fazer. Agora, se você não precisa e consegue realmente acreditar que é de longo prazo o investimento e deixar lá, eu acredito que em algum momento deve melhorar o patamar. O cenário não vai ficar assim para sempre, né? Então,
essa crise, esse problema tem começo, vai ter o meio e vai chegar no fim em algum momento, e as coisas vão se recuperar aos poucos. Então, o meu palpite, se puder esperar, espera e deixa lá. E, eventualmente, se tiver dinheiro novo, pode até fazer médio, comprando aos poucos e diminuindo o valor médio da posição também. Perfeito, perfeito. A gente tem recomendado, né, isso não só para fundos imobiliários, mas para os investimentos de uma forma geral. Primeiro ponto, a gente sempre prezou muito pela diversificação do investimento, né, da carteira. Então, você não colocar todos os ovos na mesma cesta, seja isso, colocar todos os seus investimentos em fundos imobiliários, ou todos em ações, ou todos em fundos multimercados, né? A diversificação ela é muito importante, tanto é que dentro dos fundos imobiliários a gente sugere uma diversificação também, né, Alexandre, que você acaba mitigando o risco ali. Claro, o número de fundo, quanto o fundo já tem uma diversificação, né? Então, tem fundo de shopping com 15, 16 shoppings, fundo de laje com diversos ativos. Acho que quanto maior a diversificação, tende a ser positivo. Legal. Você até tocou num ponto que eu acho que é legal. Muita gente acha que não deve saber, a gente vai entrar até um pouco mais no detalhe hoje à tarde no nosso painel de shopping centers, mas, por exemplo, você falou, tem fundo de shopping que tem lá 5, 10, 15 shoppings diferentes, e tem fundo de shopping que tem outlet também, como que funciona ali a dinâmica de um fundo, por exemplo, de shopping centers ou de galpões logísticos? Acho que muitas vezes o cliente ele investe em fundo de shopping center e acha, poxa, agora eu estou sócio do Shopping Iguatemi na Faria Lima e ponto final. Não é bem assim, né? O gestor ele toma ali algumas decisões e faz algumas análises para escolher o que vai fazer parte do portfólio dele, e lógico, depende de estratégia para estratégia. Claro, com certeza. Acho que na maioria dos casos, tá? Não falando de maneira geral, na verdade, o fundo de shopping, o que acontece? O gestor identifica boas oportunidades e compra participação, pode ser minoritária ou majoritária, a gente tem visto, na maioria das vezes, uma posição minoritária em um shopping, e aí você acaba sendo sócio daquele shopping, né? Então, o fundo da XP, por exemplo, o Carrasco é sócio de algumas outras empresas. Eu tenho ali o Outlet, que você comentou, o Catarina, ele é sócio da JHSF ali com uma participação no Catarina. Igual essa participação tem diversas outras, e ele vai montando o portfólio da melhor maneira possível, como ele acha. Mas você tem uma participação ali, você tem a sua gerência em cima do seu investimento, mas você tem também aquele administrador de shopping, que daí pode ser uma Iguatemi, uma Sonai, uma Multiplan, que seja, que toca o dia a dia do shopping, né? Então, o gestor toca o dia a dia do fundo e acompanha o investimento que ele fez no ativo, mas você tem um administrador tocando o dia a dia do shopping também. Uhum. Legal. Acho que o Carrasco vai até participar mais tarde e vai entrar no detalhe, né? Então, vai. Hoje todos os grandes nomes de fundos imobiliários estarão aqui. A programação está muito boa. Então, para quem estiver acompanhando a gente e não sabe nem que a gente está na Super Live de fundos imobiliários, a gente tem as nossas super lives, né, aqui no canal Assessoria Live da XP Investimentos. Então, a nossa primeira super live foi no ano passado sobre renda variável. Então, foram 12 horas seguidas ali sobre o mundo de ações. Em janeiro, a gente fez a segunda super live sobre previdência privada. Então, é um mercado também que cresceu muito e a gente abordou exclusivamente esse tema. E essa é a nossa terceira super live sobre fundos imobiliários. É um dos mercados que mais cresceu no ano passado, apresentou mais retornos positivos. Se eu não me engano, a carteira recomendada da XP no ano passado ela fechou com uma alta de 80%, alguma coisa assim. E é um assunto. Foi super bem, né? E é um assunto. Pode falar. Desculpa, Fernando. A programação de vocês hoje, pelo que eu vi, também está muito legal. Trouxeram alguns nomes muito bons. Eu acho que quem acompanhar tem bastante gente boa falando, vai dar para ter bastante de diferentes setores. Tá bem legal. Perfeito. E hoje, então, é um dia que a gente vai tirar exclusivamente para falar de fundos imobiliários. Então, para todo mundo que está nos acompanhando e quiser aprender, né, aproveita que está em casa poxa, tem muita gente que tá reclamando, não tem mais o que fazer, não aguento mais ficar jogando joguinho no celular, já zerei todas as séries ali do Netflix, aproveita para aprender um pouco, né? Hoje é um dia que, poxa, se você acompanhar as nossas 12 horas aí, você vai sair quase que um expert de fundo imobiliário. Então, exatamente. Então, hoje é um dia legal aí para vocês aprenderem e tirarem todas as suas dúvidas, tá?
Deixa eu ver quem mais que a gente tem de dúvida aqui. Bastante gente ainda entrando, mandando bom dia. Aqui tem pergunta. O Sérgio, ele tem uma pergunta igual a Ana aqui, falando que está com dinheiro novo, aonde aplicar. Pensando, primeiramente, acho que é legal pensar assim no perfil de cada um, né? E a gente está passando por um momento que muita gente está entendendo que o perfil não é exatamente o que está ali no a carteira, né? No passado, quase todo mundo fala assim, eu tenho perfil agressivo porque a bolsa subiu muito, né? Mas agora que a bolsa desceu muito, muita gente está falando assim, poxa, acho que eu não tenho perfil agressivo. Então, essa é a primeira recomendação, né, Alexandre? Você já ouviu casos iguais a esses? Com certeza, né? É quando tudo vai bem, tá fácil. Na hora que vem o estresse, você entende quem realmente tem o perfil agressivo ou não. Pois é, pois é. Então, poxa, quem quer aplicar dinheiro novo, né? Existe toda a diversificação recomendada para cada perfil. Deixa eu ver aqui se eu consigo refletir de novo a tela. Era só um pouquinho, pessoal, que daí eu vou mostrar isso, e daí o Alexandre, ele entra um pouquinho mais no detalhe, poxa, tô com um dinheiro novo, tem muita gente que entrou agora, nos últimos 5 minutos, e nunca acompanhou o começo da nossa live, então pode até soar um pouquinho repetitivo para quem já estiver vendo, mas eu acho que é super importante, daí o Alexandre ele vai explicar aqui pra gente. Para quem está entrando, então, hoje, quem tem dinheiro novo e quer aplicar em fundo imobiliário. A gente tem aqui no portal de conteúdos da XP, então conteúdos.xpi.com.br. Na primeira parte aqui, recomendações onde investir, está refletido para todo mundo? Renato, se quiser, já reflete aí. Legal. Então, onde investir? Aqui a gente já tem a diversificação para cada perfil sugerida. Então, o conservador, o moderado tem outra diversificação sugerida, e o agressivo tem outra diversificação sugerida, tá? E daí, falando especificamente de fundos imobiliários, tá? A gente abre aqui análises, fundos imobiliários, carteira recomendada. E daí, Alexandre, deixa eu te perguntar, poxa, independente, quem deve investir em fundos imobiliários? É quem busca uma tranquilidade, quem busca um complemento de renda, é quem busca retornos altos? Tem muita gente que fala assim, fundos imobiliários fica entre renda fixa e renda variável, né? Tem gente que fala isso. Quem quer investir em fundos imobiliários, qual o perfil que pode atingir? Explica um pouquinho para quem não conhece ainda esse mundo. Sei que é uma coisa que a gente já conversou no começo, mas acho que é legal para quem entrou depois ouvir também. Eu vejo o imobiliário muito mais como renda, né? Então, eles são pagadores de dividendos. Até por a legislação fala que deve ser 10% do resultado base no semestre. Então, ele tem que distribuir o dinheiro na geração de renda. Óbvio, você teve, principalmente no ano passado, no final, teve um ganho de capital muito grande. Você pode até ter um ganho de capital com a melhor do cenário como um todo, mas eu sempre olhei o foco mesmo como rendimento e longo prazo, tá? Então, investimento imobiliário, fundo imobiliário é longo prazo também, os ciclos são longos, não é para você comprar agora e vender logo depois. Óbvio, pode ter preço de entrada, pode ter preço de saída também, mas de maneira geral, a gente vê o pessoal que carrega a posição, gosta do rendimento e tem uma apreciação da cota ao longo do tempo, tá? Então, isso é o que a gente tem visto mais e acho que é o perfil do investidor. Tem muita gente que ganha dinheiro em curto espaço de tempo, com certeza, mas acho que o produto por si é longo prazo e rendimento, tá? Perfeito. Então, quem busca longo prazo e rendimento, o fundo imobiliário com certeza é um caminho. Puxa, a gente sugere muito fundo imobiliário, por exemplo, para autônomos, né, que não tem ali a renda certa no dia a dia. O fundo imobiliário, você tem ali uma previsão, uma periodicidade de pagamento e tem um diferencial muito grande que é a isenção de imposto de renda, né? Exato. Você tem a previsibilidade é muito boa, então não é renda fixa, mas tem uma previsibilidade boa, são contratos longos, então, laje corporativa, o contrato dura 5 anos, em galpão logístico pode ser um contrato atípico com duração de 10, 15 anos, então você tem uma previsibilidade muito grande, não paga o imposto de renda, tem um aumento de renda mensal, que muitas vezes faz sentido, e ainda pode ter uma apreciação da cota, um ganho de capital. Então, basicamente isso. Perfeito, perfeito. Tem mais gente dando bom dia aqui, então mais gente está entrando.
Aqui tem uma pergunta da Lorena. Com o momento que estamos passando, seria o ideal trocar as ações pelos fundos imobiliários? Acho que não necessariamente, né, Alexandre? Eu acho que não, de ação, depois a gente pode até perguntar para um especialista em ação, mas Uhum. o de fundo imobiliário, você sair de ação para entrar em fundo imobiliário, não sei se faria sentido, não sei o que você estaria buscando para isso. O fundo imobiliário tem sim os seus pontos positivos, que é o que a gente já tem comentado, então não tem endividamento, não tem alavancagem, o fundo paga a recorrência, tem uma previsibilidade boa, os contratos são longos, é relativamente fácil de entender o que tem dentro, quais são os imóveis, é algo palpável, né? Então, tem muitas vantagens. Agora, a também tem diversas vantagens. Sair de um para o outro, eu não sei, acho que você pode talvez fazer uma Mix. diversificação. Exato. Aqui, poxa, tem um comentário interessante aqui do Edson, que é de Varginha, Minas Gerais. Susto com as quedas, mas aguentando firme. Somos 2, talvez 3 aqui com o Isso aí. Alexandre, tá? Estamos todos Somos 3. todos juntos. Só não pode dar a mão dessa vez, mas estamos todos juntos aqui. O Marcel falando aqui, aprender mais sobre fundos imobiliários é fundamental, pois é um produto muito interessante e uma baita oportunidade. Ele não escreveu baita, mas eu traduzi aqui, tá, Marcel? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui. Vamos lá. Então, transparência em fundos imobiliários a gente já comentou aqui, informações, onde busca informações em fundos imobiliários também, o que deve levar em consideração para entrada em fundo imobiliário, para saída. Tem uma pergunta aqui interessante, que é do próprio Alexandre, seu xará. Por quanto tempo eu devo manter um fundo na carteira? É um investimento de longo prazo. E aí tem um ponto, tá, que eu até queria comentar. A XP ela não tem custo, tá? De custódia e nem de corretagem para fundo imobiliário. Então, poxa, muitas vezes você quer mudar a sua carteira de fundos imobiliários, pelo menos dentro da XP, você não vai ter esse custo aí de corretagem, tá? A XP ela não tem custo de fundos imobiliários. Se a sua carteira de fundo imobiliário não está na XP, traga para cá, que você não vai ter nem o custo de custódia, nem o de corretagem. Mas essa daqui é uma pergunta interessante. Por quanto tempo eu devo manter os fundos imobiliários na minha carteira? Eu acho que não tem muito um prazo definido quanto você deve ou não manter. Então, eu conheço gente que mantém fundo imobiliário, desde 2012, 13 até agora, e não se desfaz por nada. Então, de novo, é longo prazo, só que existe o ciclo imobiliário, tem ciclo de alta e ciclo de baixa. A dificuldade é você saber surfar esse ciclo da melhor maneira, né? Então, de repente, se você conseguir ler e comprar no momento de baixa, talvez como agora, e vender no momento de alta, pode fazer sentido. Mas o que pode variar mais é o valor da cota. O rendimento tende a ser constante. Óbvio, você vamos passar a olhar para trás um pouquinho, você teve um ciclo de alta aqui em São Paulo, no laje corporativa, os aluguéis lá em cima, tudo ocupado, veio um cenário um pouco pior macroeconômico, derrubou um pouquinho as cotas, os aluguéis que negociaram e voltou para uma alta de novo. Então, ciclo de alta, o pessoal não necessariamente veio no momento que caiu, você segura, volta depois, eu acho que não tem muito, depende de cada um, depende da necessidade, eu enxergo como longo prazo mesmo, tá? Então, o que eu comprar de fundo imobiliário vai ser para segurar, vai ser para deixar, ganhar os rendimentos mensais, buscar uma apreciação da cota também. E aí, óbvio, se a gente começa a ver que o cenário mudou um pouquinho, não alguma coisa como agora, que foi de repente, né? Mas o cenário não costuma mudar de um dia para o outro. Isso que a gente está passando agora é atípico, foi um momento que tem começo, meio e fim, e o cenário volta depois. Mas eu acho difícil você saber a melhor hora para sair ou até sair. É o que a gente falou lá atrás, né? Eu acho muito importante saber o momento de entrar, fazer um bom negócio, entrar. Legal, Pelo menos legal. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, acho interessantes. A começar pela pergunta aqui do Alexandre, seu xará também, mais um Alexandre, deixa eu só encontrar aqui de novo, Alexandre Ferreira. Ótimo, os pontos positivos estão claros, mas quais os riscos de um fundo imobiliário? O que o investidor, né, o cliente, ao investir em um fundo imobiliário, ele tem que ter de ciência quais são os riscos que ele está correndo ali? Acho que é uma pergunta bem interessante também, que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho.
De risco, quando você olha, o fundo imobiliário é listado, tem o risco, óbvio, da oscilação da cota, isso não tem muito o que falar. Agora, dentro do ativo mesmo do imóvel, o que são os principais riscos? Você tem risco de vacância, então o inquilino sai do imóvel, aquele imóvel fica vago, gerando um custo de condomínio. Você tem o risco de inadimplência, então o inquilino não pagou o aluguel, tem aquela inadimplência. Muitas vezes tem uma garantia, tem mecanismo por trás para melhorar, mas você tem um risco de vacância, você tem um risco de inadimplência, você tem muitas vezes risco de obra, né? Então, o imóvel teve algum problema, alguma coisa, o próprio fundo tem que pagar por essa obra. Então, são alguns riscos que tem, óbvio, por isso que depende muito a qualidade do gestor, a diversificação do portfólio e conhecer quem são os inquilinos dentro, né? Então, a qualidade de crédito, muitas vezes o próprio gestor do fundo, quando está analisando, colocando algum inquilino para dentro do imóvel, já faz essa análise, tá? Então, acho muito importante conhecer bem o gestor que você está colocando no fundo, conhecer os imóveis e saber que tem esses riscos, né? Você tem alguns riscos, sim. Exatamente. Tem volatilidade da cota, e assim como o mercado acionário, a volatilidade é para cima e para baixo, né? Com certeza. E você tem os riscos do investimento também, né? Então, é o que a gente comentou, tem vacância, tem inadimplência, tem risco de obra, tem alguns riscos que são ao investimento imobiliário. Legal, perfeito, Alexandre. Estou aproveitando aqui, acho que está refletida já a minha tela de novo no portal de conteúdos, então para quem entrou depois das 8h30 ainda não viu essa tela aqui, então conteúdos.xpi.com.br, aqui é a nossa página mãe, digamos assim, de todas as recomendações da nossa equipe de estratégia, equipe de especialistas, tá? Então para quem não conhece, eu recomendo conteúdos.xpi.com.br. E aqui, a gente tem até aqui, ó, Super Live, evento online, detalha fundos imobiliários de maneira descomplicada. Que é exatamente a gente aqui, né? Então, vai até aparecer eu e você aqui. Então, minha tela fica refletida assim grande, eu não sabia, legal. É tudo novo, tá, gente? A gente que está fazendo aqui essa super lives, as lives em si de home office, a gente está fazendo por aqui, é totalmente novo. Mas aqui, então, só para quem entrou agora e não sabe onde é que consegue acompanhar, o que a gente vai ter de dúvidas, tá? De dúvidas, de painéis, na verdade. Então, aqui a gente está de novo, ó, Super Live 26/3, tudo sobre fundos imobiliários, e aqui a gente tem a nossa agenda de hoje. Então, às 8 horas da manhã, que é exatamente agora, o convidado é o próprio Alexandre, tá? Falando um pouquinho sobre como montar a carteira de fundos imobiliários e tirando um pouquinho as dúvidas mais básicas. No próximo horário, é bem interessante, quais as principais diferenças entre fundos imobiliários e ações. Então, a Bruna Pezin, da nossa equipe de análise, e o Renan Manda, que é o nosso especialista aqui de fundos imobiliários, ele que escreve ali a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. Um painel bem interessante para quem quiser entender um pouquinho mais sobre as diferenças de ações e fundos imobiliários. Às 10 da manhã, por que investir em um fundo imobiliário ao invés de comprar imóveis? Com o Eduardo Malheiros, né? Grande nome do mercado aqui de fundos imobiliários. 11 horas, top 10 dúvidas sobre fundos imobiliários. Então, o pessoal da Infomoney, a gente também está passando ao vivo na Infomoney, o pessoal da Infomoney mandou para a gente ali 10 das principais dúvidas que eles ouvem frequentemente, e a gente também tem um pool aqui de dúvidas frequentes, tá? Com o Giancarlo, grande nome aqui da XP sobre fundos imobiliários. Meio-dia, fundos imobiliários como complemento de renda, tá? Com o colunista da Infomoney, o Ricardo Reis e a Carolina Burg. Qual o potencial da indústria brasileira de fundos imobiliários? Com Daniel Malheiros. Aqui às 2 da tarde a gente mudou, tá? Não vai ser mais esse painel, e vai ser exatamente os impactos do coronavírus no mundo de fundos imobiliários com o Fernando Ferreira, tá? Fernando Ferreira, para quem não conhece, é o nosso head de estratégia hoje aqui da XP, tá? Então vai ser um painel muito legal abordando sobre o coronavírus, o impacto nos fundos imobiliários. A partir das 3 da tarde, a gente entra ali bem especificamente nos segmentos, tá? Então, às 3, o mercado imobiliário e as perspectivas para o setor. Então, aqui é uma forma mais geral, com o Caio Conca. Às 4, Caio, que é gestor de fundo, né? Gestor de fundos, exatamente. Ele gestor é gestor da Capitânia.
Exatamente. O Caio Conca, ele até veio aqui na Super Live, no nosso canal da Assessoria Live, 3 semanas atrás, mais ou menos, para falar sobre os fundos da Capitânia em si. Tá até salvo aqui no YouTube, na nossa pastinha de bate-papo com o gestor, tem lá a entrevista com o Caio Conca, quem quiser ver. As 4, fundos imobiliários de shopping centers e de lajes corporativas, com o Pedro Carrasco. Quer explicar para o pessoal quem é o Pedro Carrasco, Alexandre? Você conhece muito melhor que eu. O Pedro é o gestor dos fundos de tijolo da XP, então, putz, conhece muito de shopping, laje, hotel, com certeza vai ser um bom painel para ouvir, viu? Legal, e muita gente... Um pouquinho aqui, mas o Pedro com certeza vai entrar no detalhe de tudo. O Carrasco pode acompanhar que vai ser boa. Perfeito. Aqui assim, muita gente investiu em fundo de shopping, né, no ano passado, foi uma grande recomendação, e tem perguntado, por que derreteu meu fundo de shopping? Eu tenho que sair. Assiste às 4 horas aqui com o Carrasco, esse painel, que acho que é bem interessante. 5 da tarde, fundos de desenvolvimento e de galpões. Então, Guilherme Neto e Gabriel Martins. Podem ter algumas mudanças aqui de nomes na hora, tá, pessoal? Por conta de toda essa questão do coronavírus, de quarentena, de gente com ou aguardando resultados. Tem alguns nomes pontuais aqui que tiveram mudanças e a gente vai atualizar ao longo do dia. Às 6 da tarde, fundos de papel e fundos de fundos, com o André Mazetti, especialista aqui também da XP. E para fechar o dia, como saber a melhor hora para trocar os fundos imobiliários da carteira, com o Rodrigo Abud, que a gente abordou um pouquinho aqui, né, Alexandre? Mas acho que às 7 horas é um horário legal para quem quer saber disso. O Abud vai entrar no detalhe e é outro que entende muito bem, né? Ele é sócio fundador da VBI, conhece muito do mercado imobiliário, também é outro painel bem legal para assistir. Legal. Aqui tem uma pergunta da Rose, que eu acho que é interessante. O Paulo perguntando de fundo de fundo, acabei de passar ali o conteúdo, aonde fica, tá? E para o pessoal que quiser saber ali a agenda completa, então conteúdos.xpi.com.br, e logo que vocês acessarem, vai ter um banner aqui na parte de cima, é só apertar ali que tem a agenda completa, tá? A Rose, ela tem uma pergunta aqui que é interessante. Como saber se meu fundo é de shopping? Olha, Pedro, essa tá fácil de responder. Pelo ticker do fundo, assim, sendo muito, acho que a maneira mais fácil, coloca no Google o ticker do fundo, vai aparecer qual que é e você com certeza vai ter acesso à lâmina do fundo, relatório gerencial. Então, lá, muito provável, todos os fundos estão com, a maior parte tem uma transparência muito grande, vai conseguir ver o relatório, vai entender todos os ativos que estão dentro, as principais características do seu fundo. Perfeito. E até bem importante, Rose. Eu acho até muito importante conhecer mesmo o fundo e ir a fundo entender melhor o que é, tá? Acho que vale a pena. Tem muita coisa que a gente acaba até consultando pelo Google, tá, gente? Parece que lá atrás pô, aliava ali às vezes tinha até um preconceito de quem buscava as coisas no Google, mas hoje em dia é uma ferramenta tão avançada que é bem fácil, bem didático, né? Eu mesmo faço bastante busca no Google. Minha namorada odeia, porque ela fala que sempre quando eu não sei alguma coisa, eu abro o Google e eu descubro rapidinho. Mas para entrar mais no detalhe, eu recomendo a página de conteúdos da XP Investimentos. O ideal era, pelo menos, se quiser passar para a gente qual que é o ticker do fundo, a gente consegue até ajudar agora, né? Mas sem saber, a melhor dica... Aqui, Google. Ela mandou, HSML11. HSML? Isso. É fundo de shopping da HSI. Então, pronto, Rose. Pode ir no site da HSI, tem a parte ali de RI deles, vão ter todas as informações do fundo, mas é fundo de shopping sim. Legal. Aqui o Paulo tem uma pergunta, fundo de fundo, por favor, faz sentido? Qual que é o racional ali de uma estrutura de fund of funds, Alexandre? Explica aqui para o Paulo. O fundo de fundo, você tem, óbvio, você vai acabar pagando taxa sobre taxa, né? Que você paga taxa para o fundo de fundo e você paga taxa para as investidas. Mas acho que o principal ponto é um gestor 100% dedicado a isso, então é um cara que entende muito, só faz isso, e ele entra muitas vezes em algumas ofertas que pessoa física não consegue. Então, algumas ofertas restritas, algumas coisas que eles próprios originam, tem também muita coisa de block trade, então negociam por fora, fazem block trade.
Acho que o principal é isso, você tem alguém especialista olhando 24 horas, 7 dias por semana, o seu investimento. Perfeito, perfeito. Tem muita gente perguntando aqui, Alexandre, é hora de entrar em fundo imobiliário, estou com dinheiro, quero fazer uma realocação. Você consegue, só para a gente finalizar aqui o nosso painel, a gente tem mais 10 minutos, mas eu quero voltar a explicar um pouquinho sobre a assessoria live, mas explicar um pouquinho o que aconteceu nos fundos imobiliários com o coronavírus, como é que o mercado está hoje, teve uma desvalorização grande de alguns ativos, explicar para quem que é destinado o fundo imobiliário de novo? Acho que sim, tá? Respondendo direto primeiro, acho que pode fazer muito sentido entrar agora, acho talvez até um ótimo ponto de entrada. O ponto tem que respeitar mais ou menos o seu perfil de risco. O Fernando passou ali alguns exemplos, né? Quem tem mais apetite a risco, quem tem menos, mantém a diversificação da sua carteira, mas eu acho que sim, o momento pode ser atrativo, lembrando que tem que ser horizonte de longo prazo, tá? Fundo imobiliário não vai ser curto prazo, e aí no momento atual, a gente passou, teve uma queda muito grande em algumas cotas, o valor ficou muito atrativo, às vezes perto do custo de reposição, que seria terreno mais obra, e você tem contrato de longo prazo, pode sofrer no curto prazo? Acho que sim, tá falando de maneira geral, alguns segmentos mais, outros menos, mas de maneira geral, pode sofrer agora, são contratos longos, vai ter gente talvez querendo renegociar, pedindo algum desconto temporário, alguma coisa, mas a qualidade do imóvel permanece, né? Então, se você olhar para a laje corporativa, acho que foi o que sofreu menos, principalmente os bem localizados. Eu, pessoalmente, fazendo home office, tenho certeza que, para mim, laje corporativa vai sempre existir, porque eu prefiro muito mais ir no escritório trabalhar do que de casa. Eu também. O que eu descobri com esse isso. Estou descobrindo. Acho que shopping sofreu bastante, mas também olhando para um cenário longo, deve trazer um retorno muito grande, porque as cotas caíram muito. Galpão logístico, depende muito, é difícil falar, mas de maneira genérica, pode sofrer um pouquinho também os contratos, mas são contratos muitas vezes de longo prazo e atípicos. Então, você tem um inquilino bom, um imóvel de qualidade, pode sofrer agora, mas quando você olha para frente, ele vai continuar sendo de qualidade, bem localizado, e pode ter aquele inquilino ainda que passou por um momento mais difícil agora, melhorando a situação, ou até lá na frente você consegue algum outro inquilino. Então, com certeza, eu acho que o momento atual é bom para investir, podem ter diversas oportunidades, só acho que tem que ter em mente que vai ser longo prazo, tá? E montando aos poucos a posição, que é o que a gente estava comentando um tempo atrás. Uhum. Perfeito. Tentei ser mais direto, Fernando, eu sei que está no detalhe cada um dos segmentos, então é só para dar um overview geral, tá? Mas com certeza o Carras vai entrar no detalhe, o Abud, o Conca, o Mazet, então acho que mais informação ao longo do dia, não tenho dúvida que vai ter muita. Exato, vai ter bastante dúvida aqui, então só para dar um overview aqui, tem uma pergunta que, poxa, acho que pode ser uma dúvida de muita gente, acho que a resposta ela é rápida, do Tadashi. Podem explicar fundos imobiliários híbridos? Híbrido, na verdade, você tem que pôr a categoria dele ali perante os órgãos, né? Então, o híbrido pode ser alguma coisa que tem logístico e tem varejo junto, tá? Então, tá? Nesse contexto, talvez um pouco difícil de eu saber o que é exatamente, mas eu diria que o híbrido deve ser isso. Então, você tem um portfólio não necessariamente 100% logístico, 100% focado em laje corporativa, você pode ter um mix ali dentro. Perfeito. E daí aqui eu vou refletir uma última vez a tela para todo mundo que está perguntando qual que é a recomendação da XP, onde é que eu vejo, como eu compro. Vou refletir aqui uma última vez a nossa página aqui de carteiras recomendadas. Deixa eu só abrir aqui. Então, Renato, pode refletir aqui para a gente, por favor. Então, para quem não conhece, para quem entrou agora nos últimos minutos, aqui é o nosso portal de conteúdos, então conteúdos.xpi.com.br, tá? Aqui tem todas as recomendações e análises da nossa equipe de estratégia da XP Investimentos. E se você apertar aqui análises e fundos imobiliários, você vai encontrar aqui, essas duas torres aqui são as duas torres onde a XP fica, tá? Aqui em São Paulo, na JK, na frente do Shopping JK. Então aqui, carteira recomendada de fundos imobiliários, março de 2020. Revisão extraordinária. E aqui, para todo mundo que pergunta qual que é a recomendação de fundos imobiliários da XP, a gente tem aqui exatamente o seguinte,
Falando um pouquinho sobre o impacto de coronavírus, a gente teve que refazer a nossa carteira, e aqui na XP você tem uma vantagem que você não tem o custo de corretagem, né? Então você não tem esse custo em si para remodelar a sua carteira. A única coisa que você tem custo, né, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, é se você tiver um ganho de cota, e daí existe uma incidência de imposto de renda sobre esse ganho, mas o pagamento dos dividendos não tem custo, Isso, certo? isso, mas aí não tem nada a ver com a XP, né? É regulatório. Perfeito, Isso é perfeito. qualquer lugar. E qual que é o imposto de renda de fundo imobiliário, para quem quer saber num ganho de cota? 20% no ganho de 20%. capital. E tem que fazer a Exatamente. DARF, né? Perfeito, perfeito. Então, para quem não sabe, isso é uma coisa bem básica, assim, para todo mundo saber, é super importante. Mas a recomendação aqui da XP Investimentos de fundos imobiliários está exatamente aqui, tá? 5% em Fund of Funds, o Alexandre já explicou um pouquinho essa estrutura, são fundos que diversificam em diversos fundos. 40% está dividido aqui entre 3 fundos de recebíveis, com o maior peso aqui para o fundo imobiliário da Kinea, com aqui também Capitânia Securities e o Valora, tá? 37,5% em ativos logísticos, então o XP Industrial, o CSHG Logística e o Rio Bravo Logística. 10% em shopping centers no XP Malls, então muita gente está perguntando assim, poxa, tem o XP Malls, ele caiu, é recomendação da XP ainda? Sim, está aqui na nossa carteira recomendada, e 7,5% em lajes corporativas. Então, aqui já é consolidado no CSHG Real Estate. Tá? Então, para quem quer saber, a carteira de fundos imobiliários recomendada pela XP é essa daqui, você não tem custo de corretagem, você não tem custo de custódia, tá? É só transferir o dinheiro e fazer a aplicação. Poxa, quanto que eu devo investir nessa parte de renda variável? Se você abrir aqui, ó, recomendações, onde investir, normalmente a gente atrela a renda variável. Tá? Aliás, é uma pergunta, gente, é certo atrelar fundos imobiliários a parte de renda variável da carteira do cliente? Fundo imobiliário é renda variável, né? Então. Perfeito. Então, aqui, ó, para o perfil moderado, a gente recomenda 10, 11% de exposição em fundos imobiliários. Tá? Lógico, a gente está passando por um momento que tudo despencou, então pode até ser um momento de oportunidade, tá? Para quem quiser aumentar um pouquinho a parcela e tiver estômago, principalmente, né, Alexandre, para os próximos meses aguentar essa volatilidade. E comprando aos poucos também é importante, né? Não montar a posição de uma vez só, principalmente em momentos como agora, vai montando aos poucos a posição, né? Perfeito, perfeito. Eu parei aqui de refletir a tela, então, já para agradecer ao Alexandre. Alexandre, quer fazer as suas considerações finais aqui? Acho que vai ter muito conteúdo ainda, mas de maneira geral, fundo imobiliário continua sendo uma ótima oportunidade. A gente viu o ano passado ganhos muito bons, o cenário estava muito favorável ao setor imobiliário. Deve continuar, acho que cada vez mais investidores conhecem as vantagens do fundo, né? Então, é realmente bem resiliente, tem o lastro imobiliário, é uma diversificação muito boa dos investimentos, você tem aquele rendimento mensal também. Então, acho que tem que esperar agora passar esse momento, mas aproveita, talvez com entrada, é o que a gente falou, não olha muito agora o que já tiver, e aí para frente a gente continua esperando novos produtos ou um secundário. Acho que realmente você ainda tem muito espaço para crescer aqui no Brasil. Acho que tem um dos painéis que vai comentar, acho que do crescimento, né, do potencial, mas eu realmente acredito que tem muito espaço ainda frente aqui no Brasil. Perfeito. Para quem não conhece ainda o canal... Desculpa, pode terminar, Alexandre, eu te interrompi aqui. Obrigado pelo convite, pô, um evento super legal, desafio maior ainda, fazer 100% online agora, mas pô, começou muito bem, acho que vai acabar melhor ainda. Imagina, a gente agradece a participação e fica estendido o convite para quando voltarmos à nossa rotina normal, você ir lá no nosso estúdio e a gente fazer um horário especial com você. Tá ótimo, valeu, Fernando. Pessoal, para quem não conhece, então, o canal Assessoria Live, está vendo a gente pela primeira vez, é um canal, eu falei já algumas vezes aqui durante a transmissão, mas eu sei que muita gente vai entrando e saindo, mas para quem ainda não conhece, o canal Assessoria Live
é um canal aqui da XP Investimentos, tá? A gente funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. A nossa equipe de assessores aqui da matriz da XP Investimentos se reveza de hora em hora para atender os clientes e os nossos seguidores ali no canal do YouTube, para tirar todas as dúvidas possíveis e impossíveis. Tá? Às vezes algumas dúvidas impossíveis a gente também consegue tirar. Então, para quem não conhece o canal Assessoria Live, é isso aí. Hoje é um dia especial que a gente vai falar só sobre fundos imobiliários, com as maiores referências do mercado. Então, siga a gente no YouTube, compartilhe. Poxa, tá em casa sem nada para fazer, quer aprender um pouquinho? Compartilha. A gente vai ficar hoje até às 8 da noite por aqui. Tá? Daqui a pouquinho a gente já está de volta. O nosso próximo horário é com o Renan Manda e a Bruna Pezin, tá? Eles vão falar sobre as diferenças principais entre ações e fundos imobiliários. Tenho certeza que bastante gente quer entrar um pouquinho mais nesse detalhe e aprender um pouquinho mais também. Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que compartilhou, Valeu, que deu sua dúvida e pergunta. Continue aqui com a gente. Um abraço, tchau, tchau.